Tá chegando o War Bank. Mais do que um banco digital. Praticidade e segurança na palma da sua mão. Me valida aí. Sofri muito. Ainda morando na casa dela ainda? O que eu suportei, outra pessoa não suportava. Só que eu entendia. Quando eu conheci o Bruno, quando eu falei, eu vou ficar, eu tinha certeza que era para sempre. Eu tinha essa convicção. E aí eu engravidei e tal. E aí ela botou a gente para fora de casa, né? Ela cansou da gente na casa, botou a gente para fora, porque ela tentou de tudo, não funcionou e tal. Falou para mim, ó, quem pariu o Mateus que balança e suma daqui. Botou a gente para fora. A gente foi viver nossa vida e tal. Eu tava bem, tava feliz, vivendo o melhor momento da nossa vida. Só que tava distante de Jesus. Então, assim, como eu falei do abismo, né? Literalmente, há um vazio dentro do ser humano que é do tamanho de Deus. Você pode tentar preencher com o que você quiser. Nada será o suficiente. Então, eu estava casada com um bom homem, um homem que cuidava de mim, que me amava, me respeitava. E eu estava realizando o maior sonho da minha vida, que era ser mãe. Eu sempre quis muito ser mãe. E eu queria muito ser mãe de um menino. E o Kaique não foi um acidente. Eu queria. De alguma forma, eu já queria ser mãe, mas eu antecipei isso para que, de alguma forma, a família dele entendesse que nós éramos uma família e que não haveria nada que eles fizessem, que eles não iam conseguir separar a gente. E daí, eu estava lá morando com ele, a gente alugou um apartamentinho e tal, e a gente estava morando bem, feliz, entre aspas. Eu sentia muita angústia, um vazio muito grande. E eu não sei, cara, desviado tem um imã, né, que atrai crente, né? Todo lugar que eu ia tinha um crente para falar do amor de Deus para mim. E eu não queria saber, né? Agora, caminhando para o final da minha história, do meu testemunho, até a gente chegar aqui, foi aí que eu tive realmente um encontro com Deus novamente, e eu voltei para casa do pai. Eu tinha uns 22, 23 anos. Já estava com o segundo filho? Ou não? Aí o meu filho, pra você ter uma noção, né? Todo mundo me evangelizou e eu não queria saber de Deus. Meu coração estava muito distante. Porque eu tinha vivido essa experiência quando criança. Depois eu não tive mais contato, né, com a fé, com a igreja, com a Bíblia. E aí o menino ficou doente. Ele fez 2 aninhos e ele ficou doente. E eu levei ele nos médicos. Os médicos não conseguiam descobrir o que ele tinha. Ele já estava com uma febre há uns 3 dias. O médico estava suspeitando de uma meningite. Eu estava desesperada, mãe de primeira viagem, não tinha ninguém da minha família para me dar um suporte. Eu e a minha sogra, a gente não se relacionava muito bem. E foi daí que ela foi visitar um dia o Bruno, e ela olhou e falou assim, olha, eu fui num culto, numa reunião, minha sogra católica a vida inteira. Ela falou assim, olha, me convidaram para ir numa reunião, e tinha umas mulheres lá meio esquisitas, elas faziam umas rezas lá braba, e as pessoas diziam que estavam sendo curadas. Por que você não leva ele lá? Elas falavam as línguas, as coisas lá, faziam uns negócios lá... E o povo dizia que estava sendo curado. Ela abriu um espaço para as pessoas dar testemunho lá e um monte de gente dizendo que estava curado. E aí eu fui. Naquela altura do campeonato, assim, eu aceitaria qualquer coisa que... Se você dissesse assim, olha, vai que vai dar bom. E aí eu levei o meu filho lá. Era uma reunião das irmãs da Assembleia de Deus, o círculo de oração que acontecia na casa de uma mulher, que essa reunião já acontece nessa casa há mais de 20 anos. Ela é bem famosa, vem gente até de fora do país para ir nessa casa e tal. E aí eu chorei o culto inteiro, discerni aquela atmosfera. Eu falei, cara, o povo é crente. E elas foram cantando os corinhos, os hinos da harpa. E o menino com febre no meu colo, até que terminou aquele culto. E formou aquela fila marota, né? Aí as irmãs, eu procurei a mais estilosa, que tinha meia na canela, a perna peluda, o coque. E a que gritava mais alto. Eu falei, essa deve ser a chefona do poder. Porque quando eu tive essa experiência com Deus na Renascer em Cristo, não tinha essas manifestações do poder de Deus, de dons espirituais e tal. Era uma igreja um pouquinho mais tradicional. Ela era muito forte no louvor, mas eu, pelo menos, não frequentava culto de libertação, culto onde houvesse muitas manifestações assim da glória de Deus. Então, eu não conhecia aquilo. E eu comecei a ficar assustada, né? Porque eu falei assim, cara, eu já vi esses negócios meio estranhos assim, né? Lá na Bahia, o povo... Nossa, o povo fica meio estranho assim, né? E eu fiquei muito, muito assustada mesmo. Mas eu falei assim, eu vou entrar na fila, tá todo mundo pedindo oração. Você queria a cura. Eu queria que o menino fosse curado, que ela fizesse uma reza daquela. E quem sabe, semana que vem eu ia lá e dava o testemunho também, que o menino tinha sido curado. Cara, ela foi orando por todo mundo. Quando chegou na minha vez, eu falei assim, ela falou, o que você quer? Assim, curta e grossa, né? Aí eu falei, ora pelo menino. E ela me olhou com a cara muito feia, tipo, muito brava, cara de profeta. Você quer o quê? Eu falei, você ora pelo menino? Aí ela falou assim, o que ele tem? Eu falei assim, ele tá com uma febre. Aí ela falou assim, não vou orar por ele, não. Aí eu fiz assim, mas por quê? Ela falou, porque o Espírito Santo me revela que você é desviada. Ela nem deu nenhuma volta. Aí eu fiz assim... Minha sogra miserável contou minha vida. Armou uma armadilha para mim, né? Só que minha sogra ela não era minha amiga e essa parte da minha vida eu não contava para ninguém, porque nunca surgiu um contexto para eu contar que eu tive um encontro com Jesus quando criança, que Deus tinha me feito promessas quando criança. E aí eu falei assim, e aí? Ela falou assim, ó, Deus manda te dizer
que ele permitiu uma febrinha. Mas se você não voltar hoje, ele vai tirar de você aquilo que você mais ama. Ele vai levar teu filho. Credo. Que cara, eu fui ameaçada por uma irmã da Assembleia de Deus. Você tem noção do que é isso? Ameaça gospel, mano. Eu fui ameaçada, literalmente. É um fato. E ó, pra você ter uma noção, essa missionária é minha amiga hoje. Ela disse assim, ela traduziu da forma que Deus sabia que ia me tocar. Porque todo mundo dizia, Deus te ama. Tem um plano na sua vida, tem um propósito na sua vida. Eu dizia amém um dia, né? Quem sabe? Na dor, que estão vendo aí, cara, aí eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Ela falou, olha, Deus te fez uma promessa quando você era criança. Ele falou que ele ia levar você aos 4 cantos dessa terra, que onde você não pudesse pisar, ele levaria a sua voz. Falou de novo. Chegou o tempo de cumprir a promessa que ele te fez quando você era criança. E aí eu fiquei impactada, porque eu falei, cara, ninguém sabe, só eu e aquele pastor. Como que ela fala a mesma coisa, né? Uau. E tipo assim, tá bom. Aí o que eu tenho que fazer? Ela faz essa oração e se reconcilia com Cristo. Eu com medo de Deus matar o menino, eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Eu repeti a oração, eu falei, agora você ora por ele? Beleza, orei, vai, mas... Aí ela falou assim, não, pode ir embora. Ele está curado. Com muita fé, com muita convicção, assim, de fé. Ela falou, pode ir embora que ele está curado. Cara, eu entrei no carro com muita raiva. Nessa época eu fumava, bebia, né? Porque quando eu conheci o Bruno, eu deixei a vida de drogas, a vida das profundezas das trevas, eu fiquei só na superfície, né? Então, assim, eu ia nos pagodes, né? Eu vivi uma vida distante de Deus. Então, eu falei assim, cara, esse povo, para conseguir os adeptos da fé deles, eles até ameaçam, estão inventando agora estratégia, né? A mulher não quis nem orar pelo menino, eu fiquei furiosa, ainda me ameaçou, dizendo que se eu não ficar crente, Deus vai matar o menino. E eu pensava assim, Deus é bom, Deus não vai matar o menino. Que é isso? Que onde Deus bota a arma na sua cabeça e diz assim, aceita agora, então, né, vai matar uma criança. E aquilo deu um nó na minha cabeça, porque eu falei assim, cara, Deus vai matar o menino. E aí, a febre do menino foi embora. Eu comecei a ficar desesperada. Comecei a pensar, agora se eu não ficar crente, se eu não largar o pagode, a cerveja, o cigarro, Deus já vem buscar o menino. Ele vai ter alguma coisa e vai morrer, né? E aí eu fiquei desesperada, comprei um cartão telefônico, liguei pra minha mãe. Falei, mãe, minha sogra me colocou na forada. Acho que ela tramou alguma coisa com as irmãs lá, que tem uns coques, que tem uma aparência meio esquisita. E elas ameaçaram eu lá pra eu ficar na igreja delas. Eu não quero ir pra essa igreja, não. As irmãs são muito estranhas. Como é que eu vou ficar daquele jeito? Eu sou muito nova pra ficar vestida desse jeito e tal, né? Porque eu já pensei assim, né? Acabou, eu olhei pra ela, só troquei a cabeça. Falei, sou eu. E aconteceu, né? Aí minha mãe falou assim, oh, Glória! Meu Deus! Enquanto eu estava em São José dos Campos, Deus estava salvando minha família lá na Bahia. 2 irmãos pastores, minha mãe crente. E eu não sabia, porque nessa época era cartão telefônico e a ligação interurbana. É só o necessário. Era muito rápido, era só para saber, oi, tá bom, tudo bem, te amo, beijo, tchau. Né? Perguntava, botava a criança, oi, vovó e tal, acabava, você não entrava em nada. E querendo ou não, que eu falei para você, minha mãe sempre disse, Deus te abençoe, Deus é mais, Deus te defenderá. Essas coisas a gente sempre ouve. Então a pessoa não precisa falar de Deus para acreditar que ela é crente, né? Aí minha mãe falou assim, filha, tinha uma igreja orando por você. Nós colocamos uma igreja para que você voltasse para a casa do Pai. A gente sabe que você foi a primeira que teve esse contato. Chegou a hora de Deus fazer as promessas. Deus tem recebido palavras aqui que Deus vai salvar você, que vai fazer algo lindo na sua vida. Então a gente estava orando. Isso tudo é resposta de oração. Eu falei, minha irmã, ela disse que se eu não voltar para a igreja agora, que Deus vai matar o menino. Ela falou, é melhor você ficar crente, porque Deus mata mesmo, viu, filha? Irmã é assim, né? O irmão de fulana aqui, né? Essa vizinha fulana que morreu, mataram e tal, né? Porque desobedeceu a Deus. Cara, eu conversei com meu irmão falou assim, minha irmã, não tem pra onde correr, Deus realmente escolheu e chegou a hora. E era um dos irmãos músicos que tinha ido para São José? Meus 2 irmãos músicos, eles são pastores hoje. E ele falou assim, minha irmã, não tem pra onde correr. Eu falei, mas o que eu faço, cara? Como é que eu largo minha vida, né? Eu tinha acabado de colocar um piercing na língua, eu tinha piercing no nariz, eu tinha 2 tatuagens que parecia que eu tinha feito na cadeia, sabe? Eu tava gordinha, acima do peso, porque eu tinha ganhado o meu filho, eu não tinha perdido peso ainda, né? Meio 2 anos depois. Então eu usava umas roupas bizarras que deixavam meu corpo muito exposto. Ela só pensava assim, eu de coque, vou ficar horrível. E aí, eu loira, dá pra você imaginar eu loira? Olha. Eu tinha feito umas luzes, cara, eu tava muito bizarro, parecia um cão chupando manga, velho. E o Bruno dizia assim, tá linda, amor. Maravilhosa. Feia pra caramba, velho. E aí eu fiz assim, e agora? O que eu faço, né? Como é que eu vou deixar toda essa minha vida? Eu coloquei na balança aquilo que não era nada. E dizendo assim, como que eu vou deixar tudo isso, que não era nada, para servir a Deus? Porque eu imaginava que, tipo assim, acabou a minha vida. Eu não vou viver mais, eu não vou ter mais alegria, eu não vou mais brincar. Eu vou me tornar uma velha, com coque, né? E vou ficar ali na igreja, cantando aqueles hinos, aqueles corinhos. Acabou. E aí meu irmão falou assim, minha irmã, não é assim. E eu falei, o que eu faço? Ele falou, ore. Eu
falei, mas eu não sei orar. Ele falou, como você está conversando comigo, conversa com Deus. Fale para ele o que você sente, o que você pensa. Eu cheguei em casa e fiz minha primeira oração. Foi uma oração perigosa, uma oração radical mesmo. Eu falei, Deus, aquela mulher falou tudo que aquele pastor também, quando eu era criança, falou. Eu não sei, mas aqui no fundo do meu coração parece que tudo isso é real e é verdadeiro. Parece que realmente o Senhor me escolheu para alguma coisa, se eu tenho um propósito na minha vida. Se isso realmente é verdade, se o Senhor é real, se a Bíblia é real, se isso tudo é verdadeiro, eu te dou liberdade. Transforma meu coração e minha vida, porque eu vou te servir com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Vivi a semana mais doida da minha vida. Pensa na semana mais louca. Achei minha Bíblia, que ficava aberta no Salmo 91, a página bem sujinha mesmo, porque era só para me proteger dos... Era só para me proteger dos... Essa parte agora é a melhor, gente. Eu estou realmente indo para o final agora. Eu ficava aberta ali para me proteger dos meus maus caminhos e tal. E eu comecei a ler aquela Bíblia. Meu irmão falou assim, ó, lê o Novo Testamento, minha irmã. Começa a ler que você vai conhecer Jesus, você vai entender quem Deus é. E Ele vai se revelar a você. E ore sempre. Peça para que Deus traga o entendimento, para você entender o que você está lendo. E peça para Ele falar com você. Passei uma semana doida, descobri uns CDs que eu tinha, porque mesmo distante de Deus, eu ouvia umas músicas gospel, que alguém me apresentava e tal. Bruno fazia uma coletânea, né? E eu ouvia aquelas músicas. E aí eu comecei a ouvir muito a Fernanda Brum, porque eu falei, acho que essa é a mulher que tem a voz mais parecida com a minha. Ela tem uma voz meio grossa. Eu tenho uma voz grossa também, vou ouvir essa música. E eu vi que as pessoas dão um CD lá para cantar. Eu falei pro Bruno, faz um CD sem voz para mim. Porque eu não entendia que era um playback e tal. Eu falei, faz porque eu vou cantar. E aí passei aquela semana ali, lendo Bíblia, fumando meu cigarro, né? Na boa. Aleatório, total. E tipo assim, porque eu era muito viciada. Eu era muito viciada, né, amor? A gente fumava quase 2 maços de cigarro por dia. Então a gente fumava muito e tal. E eu tava ali me preparando para ir naquele culto. Eu falei, eu vou naquele culto. Se Deus falou que eu sou cantora, eu sou cantora. Eu vou lá, vou cantar também. Se Ele falou que tem um propósito, que vai usar a minha voz, então eu vou aprender essa música. Vai ser uma semana lendo Bíblia e aprendendo a música. Aí fui pro culto. Cheguei lá, que eu fiquei nervosa, que eu tava com o CD dentro da Bíblia, né? O cigarro dentro da bolsa. Eu falei, vou fumar um cigarro porque eu tô nervosa. Fumei o cigarro antes de entrar no culto. Olha com aí. Aquela aparência bizarra que eu estava, porque eu não tinha roupa legal, não tinha uma roupa decente e tal, né? Pra ir naquele culto. E eu fui, entrei, falei pra irmã, aquele fedozão de cigarro que tinha acabado de fumar. E falei pra irmã assim, eu quero cantar um hino aí. Aí a irmã olhou assim pra mim, dos pés à cabeça, tipo, só faltou dizer, és tu, Satanás, né? Falou, senta aqui, senta, filha. Vejo que não vem só. Bem acompanhado. E aí ela fez eu sentar. E aí o culto começou. Ela deu oportunidade para todo mundo. E eu sentada comecei, e eu nervosa, né? Falando assim, porque quando ela vai me dar oportunidade, né, também? Porque ela ficava olhando, procurando, né? Caçando para quem que ela ia dar oportunidade. Até que ela olhou. Para mim, ela estava procurando alguém, não encontrou ninguém melhor. Vai ser, né? Eu acho, né? Eu não sei. E aí ela olhou para mim e disse assim, gente, tem uma jovem aqui que se reconciliou com Cristo semana passada. Ou seja, né, intercessoras de plantão, se posicione, porque o negócio agora vai ser louco aqui, né? E ela chegou aqui, ela me pediu, ela falou, ela está num processo de libertação. E ela chegou aqui, ela me pediu para cantar. E o Espírito Santo falou para mim que era para deixar ela cantar. E aí eu dei a paz de Deus, de Já, né? Do Senhor para todo mundo. A paz de Já. Paz de Já, muito bom. Eu não sabia como me portar, porque todo mundo, quando, né, na Assembleia de Deus vai ter uma oportunidade, eles usam palavras muito difíceis. O saúde, a amada o saúde igreja. e tal. Eu falei, pô, a paz do diabo. Você falou já mesmo? Não. Agora é o stand-up. stand-up. Aí eu não sei, dei paz de Deus, né? Não sei. Aí eu fui e cantei a música. A música era uma música da Fernanda Brum, Puro Nardo. E eu cantei aquela música. Vocês conhecem? Pelo nome, às vezes... Qual é o refrão? Deixa eu ver. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu amor. O refrão diz, sou como um unguento derramado, adorador com puro nardo. E eu não sei por que eu escolhi essa música naquela época. Não sabia nem o que significava. Não sabia o que significava, né? Mas eu estava falando ali da passagem da mulher samaritana, falando sobre adoração. E dizendo, fazendo uma declaração sobre a minha vida, sobre quem eu era. Com toda aquela aparência e tal. Cantei, e quando eu comecei a cantar, a voz saiu meio trêmula e tal, que eu estava muito nervosa. Metade daquela sala estava chorando e metade daquela sala começou a falar em línguas. E ali eu vivi uma experiência que me marcou profundamente. E ali começou a minha trajetória com Deus, o meu ministério. Essa irmã, ela dançava como uma bailarina. Ela era pequenininha, uma senhorinha. Ela é, né? Uma senhorinha. E ela veio rodando, literalmente, ela veio numa dança profética e cantando um cântico em línguas. E chegou em mim e começou a entregar ali palavras de Deus, palavras proféticas, trazendo uma revelação de Deus para a minha vida. E dizendo assim, hoje, ela disse,
Deus falou comigo assim, hoje te liberto por completo. A partir de hoje você vai viver uma nova trajetória. Hoje eu te purifico, coloco sobre você a minha unção e vou cumprir as promessas que eu te fiz quando era criança. Eu caí de joelhos ali, eu urrava de tanto que eu chorava e tal. E aí ela disse assim, Sara, quando você começou a cantar, uma luz saiu do céu, desceu. Quando você abriu a boca, ela entrou e pousou em você. Ela falou, eu nunca tinha visto isso. Alguém que não era, né, que não tinha, ainda não estava preparada, né, não tinha ainda, era uma nova, não sei nem se era nova convertida. Você podia dizer isso, porque ainda não tinha tido nenhuma experiência, não tinha me conectado a nenhuma igreja e tal. E ali Deus realmente mudou a minha história. Uma semana depois, o Bruno se converteu só de ver o meu comportamento. Porque eu mergulhei na palavra, eu cheguei em casa, falei para ele assim, a partir de hoje a gente não fuma mais. Quebrei o cigarro e joguei fora. Falei, a partir de hoje a gente não bebe mais. A partir de hoje Deus vai mudar todas as minhas vestes e tudo. Jesus vai morar nessa casa. E você vai ser crente. Não sei como, mas você vai ser crente. Todo mundo aqui agora é crente. E a gente vai servir a Deus. Ué...